A paz do Senhor, a todos os irmãos, que bom que você está aí mais uma vez, para que juntos possamos continuar a estudar a Palavra de Deus, sendo essa a nossa aula número 5 do nosso módulo Psicologia Pastoral. Hoje o tema da aula é a psicologia no Ministério do Aconselhamento. É verdade que nós já abordamos, esse tema outras vezes, mas entendemos essa aula como uma aula complementar a tudo aquilo que nós já vimos lá no Teologia Pastoral 1 e 2. Eu inicio aqui com um texto que diz assim: o gabinete pastoral deve ser um lugar de restauração, uma clínica da alma. Trata de problemas emocionais e espirituais, culpa, autocomiseração, ira e descontrole. Então, nessa aula, nós vamos falar a respeito da importância do gabinete pastoral, da importância desse espaço, essa importância das pessoas dentro das igrejas serem ouvidas, aconselhadas. Então, problemas espirituais e a disciplina. Nós sabemos que hoje nós usamos mais a palavra disciplina, Antes nós usávamos a palavra exclusão. E popularmente as pessoas diziam ficar de banco, porque a pessoa é afastada das suas funções, Se pregava, não prega, se canta, não canta mais. Então chamava a pessoa apenas, ela poderia ficar no banco. Então hoje a palavra exclusão, acaba não sendo muito recomendada, mas acaba se utilizando disciplina. E é bem melhor o uso da palavra disciplina do que a exclusão, Porque na verdade a pessoa que está disciplinada, ela ainda é um crente, ainda ela é um salvo, Quando se fala exclusão, parece que aquela pessoa foi riscada, o nome dela do livro da vida, e ela não tem espaço nenhum. É assim que às vezes as pessoas acabam vendo essa questão. Por isso é importante a gente estudar um pouquinho mais da importância da disciplina. Nós sabemos que na igreja, há muitos problemas espirituais, problemas de pecado, e esses pecados devem ser tratados. Os problemas devem ser resolvidos. Porque senão, se ele não é tratado e resolvido, se a pessoa não é disciplinado, se não é apurado os fatos, aquilo vira uma bola de neve e acaba afetando a espiritualidade da igreja, vai gerando muitas murmurações, comentários. Olha, a pessoa faz o que quer, ninguém toma partido, o pastor não está vendo. Então os problemas existem, ainda mais no tempo de esfriamento que nós estamos vivendo, mas é importante também que seja tratado esses problemas. Não pode se jogar a sujeira para debaixo do tapete, que parece ser mais fácil momentaneamente, mas a longo prazo vai trazer consequências terríveis à igreja. Outra coisa também importante, a disciplina não é apenas uma punição para a pessoa. Você errou, então agora eu vou te punir. E você vai pagar tudo que você deve e depois você volta. Essa visão é uma visão errada da disciplina. A disciplina também quer preservar aquele que errou. É um processo de restauração daquela pessoa. Ele agora, o pecado o feriu, ele está marcado pelo pecado, ele está enfermo por aquele pecado. Então ele precisa ser aconselhado, precisa ser tratado, precisa ser restaurado e colocado de volta à comunhão. Nós sabemos que Deus não precisa de tempo para perdoar. O homem sim, a comunidade sim. Não se pode alguém que cometeu um pecado público em um dia, no outro dia já está no altar da igreja, exercendo as suas funções ministeriais. Porque nós precisamos preservar o nome de Cristo e preservamos por meio do testemunho dos cristãos. Cristãos são aqueles que seguem a doutrina de Cristo. Então, quando a pessoa ela desvia dessa doutrina, então ela é colocada ali em observação por aquele tempo, para que ela reflita sobre aquilo. Mas nós sabemos que a partir do momento em que ela se arrependeu, pediu perdão a Deus, automaticamente ela está perdoada. Mas há um processo de restauração. Então, ainda, somente as igrejas mais rígidas, mais antigas,
tem a exclusão, a disciplina, o banco, apenas com um caráter punitivo. E, na verdade, deve ser um caráter de restauração. Tá? O pastor ele não deve apenas agir como um juiz, que sem dó, sem pena, bate o martelo e condena a pessoa a pagar a sua dívida. Pelo contrário, ele é aquele que sofre junto com a pessoa, porque ele não está alheio, porque afinal de contas aquela pessoa é a sua ovelha, está debaixo da sua autoridade espiritual, dos seus ensinamentos. Como simplesmente ele vai dar a sentença e virar as costas para aquela pessoa? Então, na verdade, não deve ser dessa maneira. Tá? Então, o pastor ele deve procurar se inteirar do assunto, saber exatamente aquilo que aconteceu, ouvir as razões da pessoa com paciência, com calma, ouvir os envolvidos, né? Se inteirar daquilo e amar aquela pessoa que cometeu o erro. Né? Então, nós temos a disciplina deve ser precedida com amor, que ele, ao disciplinar, ele tem dor por aquela pessoa, ele sente por aquela pessoa. Então ela tem que ter amor, ela tem que ter ética e tem que ter sabedoria, porque o pecado, uma vez ali não tratado, vai fazer com que essa pessoa se distancie da casa de Deus. Quantas pessoas pecaram, foram julgadas simplesmente, não foram amadas, ou seus casos foram tratados sem sabedoria alguma, elas foram expostas, não teve ética, então a gente acaba perdendo aquela pessoa a qual Cristo também morreu na cruz por ela. Então, por isso, a disciplina deve ser precedida com amor, ética e sabedoria e deve, primeiro, preservar o nome de Cristo, que eu acabei de falar. O cristão, o seu testemunho, a doutrina de Cristo deve ser preservada. 2, assegurar a pureza da igreja, né? Porque aquele que é afastado também das suas funções, ele também serve de modelo, de exemplo para os demais, né? Então, as outras pessoas vão cuidar para que não caia no mesmo erro. Mas também, por último, a pessoa agora ela deve ser restaurada, não simplesmente condenada, mas esse ofensor deve ser restaurado. Habilidades do obreiro para lidar com a disciplina. Veja, irmãos, que não é algo simples, né? Por isso o pastor, o líder, o presbítero que dirige a igreja, tem que ter, antes de tudo, um chamado de Deus, uma vida com Deus e disposição para esse chamado. Né? É muito fácil simplesmente ignorar os fatos e tocar o barco como se nada tivesse acontecendo. Porque esse é um trabalho cansativo, que traz esgotamento, que traz atrito, é um trabalho ruim de se fazer, né? Tratar o pecado, tratar esse tipo de assunto. Então, o obreiro deve desenvolver algumas habilidades para que consiga tratar os casos com êxito. São alguns pontos que até na aula número 4 nós falamos que é importante para o professor, também é importante para o pastor nessa questão. Então nós temos aqui a empatia, que é aquela capacidade de se colocar no lugar da pessoa sem condená-la, sem julgá-la. Né? Quantas pessoas trazem sobre si culpas de erros do passado e nunca teve coragem de ir até o pastor, sofre com aquilo, mas nunca teve coragem de confessar, exatamente pelo medo que ela tem da forma que ela será tratada, né? Da forma que ela será acolhida. Também saber ouvir, né? Sempre com respeito, tomando cuidado para que apenas não seja uma curiosidade de saber como aconteceu os fatos, né? Uma espécie de detetive investigando a vida da pessoa. A pessoa não pode sentir-se ali em um interrogatório, né? Oprimida ali, mas ela tem que ser acolhida e conduzir ela em todo esse processo. Você vê que Jesus ele também lidou com pessoas com pecados. Nós temos Zaqueu, né, que não era nenhum santo, foi na casa de Zaqueu, soube tratar Zaqueu. Nós temos a samaritana também, que vai ali buscar água exatamente a hora que ninguém vai, já tinha tido vários maridos. Você tem o caso da mulher adúltera. Então aprendemos com Jesus a amar essas pessoas, porque só uma vez amadas, elas vão conseguir sair dessa situação. Também congruência, né? Aquele bom senso, é ser sincero, é ser verdadeiro, né? Coerente ao explicar a situação da pessoa, essa possível disciplina.
saber falar, não simplesmente expor a raiva, né? Porque não pode ter raiva da pessoa, mas tem que ter raiva do pecado que a pessoa cometeu, né? Então, mostrar a razão dessa punição, a razão dessa disciplina e principalmente os seus propósitos. Por que da importância dessa pessoa estar fiel ali na igreja, na casa de Deus? Porque, em geral, irmãos, hoje a gente vê assim, que algumas pessoas são disciplinadas, mas elas simplesmente somem da igreja. E depois de 6 meses, um ano, elas aparecem de novo e são recebidas. Será que essa pessoa foi tratada? Será que essa pessoa será um bom exemplo, uma boa influência ali no corpo de Cristo? Ela deve ser tratada com os remédios que saem do altar, saem do púlpito, saem da palavra de Deus. Então não é simplesmente abandonar a igreja por um ano, né? Com quase um voucher, né? Para a pessoa sair, ficar no mundo naquele período, depois ela volta para a igreja para se arrepender de tudo. Infelizmente é isso que muitas vezes tem acontecido e não é isso que nós queremos. Também agir com justiça, né? Como eu falei, é o ato e não a pessoa que deve ser condenado. Então, se nós não formos sensíveis com essa pessoa, nós vamos jogar essa pessoa de uma vez no mundo. Nós vamos lançá-la para fora da igreja. Então, conhecer os detalhes, porque se a pessoa se sentir injustiçada, vai causar revolta dela. Principalmente quando a pessoa tem um julgamento imparcial, né? Às vezes são pessoas muito próximas da liderança. E é verdade, é bem mais difícil tratar esses casos. Mas às vezes por questão de amizade, afinidade, o outro lado acaba sendo injustiçado. Então esse preconceito daquilo que aconteceu deve ser retirado, né, para se tratar de fato aquilo com justiça. E ser paciente, né? A disciplina não pode ser aplicada de uma forma precipitada, porque às vezes as pessoas estão cobrando uma posição, oh, não vai fazer nada, vai deixar assim, e às vezes na pressa acaba cometendo injustiças e acaba tirando pessoas da casa de Deus ou até da própria igreja. Tá? Então, desde o momento que vai se tratar o caso, a confissão, tudo isso é um processo longo. Né? O pecado é uma doença terrível e nenhuma doença, né, terrível, grave, ela é resolvida tão rápido, tão fácil. Então isso vai se estender durante longo tempo e vai exigir ali muita dedicação daquele líder. E aí o gabinete e o processo da restauração, porque é no gabinete pastoral é que começa de fato esse tratamento. O gabinete ali é o hospital, né? É a clínica da alma que vai tratar a alma daquela pessoa. E quem vai ao gabinete pastoral precisa sair de lá com uma palavra confortante, de correção, que traga um efeito para a sua vida. Né? Ele precisa sair abençoado com aquela palavra pastoral que ele vai receber. Olha que Paulo vai nos instruir lá em Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, algum pecado, seja, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Olha, tanta coisa dá para tirar de um pequeno versículo como esse, né? Então tem que ser espiritual, tem que tratar essa pessoa com amor, com carinho, para que ela possa ser restaurada. E não simplesmente, né? Existe até algumas denominações evangélicas que são assim, né? A pessoa pecou, já vamos lançá-la para o inferno, vamos anular a graça de Deus, o arrependimento dela não vale nada. E não é isso que nós devemos fazer. Então, essa disciplina tem a função de levar a pessoa a refletir. É um tempo para ela colocar a casa em ordem, para ela repensar os seus erros, os seus acertos, firmar os seus pés na casa de Deus, se aproximar, ter um momento ali de intimidade com Deus, preparando a sua volta, né? Então ele precisa reconhecer esse erro e ele precisa abandonar o pecado. Algumas pessoas, elas têm a tendência de justificar os seus erros ou achar que o pecado não foi tão grave assim, que é uma coisinha de nada. Né? Isso é muito fácil de acontecer. Então aí que tem aquele talento de Deus, aquela sabedoria de Deus, né, para mostrar o erro, mas mostrar o amor para aquela pessoa, para que ela possa reconhecer o erro. Porque reconhecendo o erro, ela terá uma tendência de não voltar a praticá-lo. Então, para nós sermos perdoados e restaurados, nós temos 3 passos principais. Primeiro, arrependimento.
Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é o incômodo que a pessoa sente simplesmente no momento que ela pecou, ou depois de algum tempo. Ela fica incomodada, mas depois novamente ela volta àquela prática. Arrependimento não. Arrependimento, a pessoa ela vai pensar muito sobre aquilo que ela fez, e eu já vi pessoas dizer assim: eu prefiro morrer a voltar naquela prática. Então ela não quer voltar a ofender a Cristo, não quer voltar, né, a fazer a vontade do diabo e do inferno. Tá? Então, de fato, ela tem um arrependimento. Se ela não tiver nojo daquilo que ela fez, ela voltará a fazer. E aí, seguindo, arrependeu, confissão do pecado. A gente tem um exemplo lá do filho pródigo, né? Reconheceu que ele errou, pois foi procurar o seu pai e pedir perdão do seu erro. Então, a confissão desse pecado. E essa confissão vai dar força, né? Porque o pecado oculto vai minar a força das pessoas, a acusação, o diabo ali acusando ela. Então, a cada vez mais ela estará enfraquecida. Tá? Então, ela precisa procurar o líder, o pastor, com quem que ela errou, e fazer essa confissão. E abandonar o erro. Né? Ao fazer essa confissão, ter o desejo de mudar de vida de fato. Então, nós precisamos levar a pessoa à tomada de consciência de seus pecados. Não que aquilo foi uma coisinha e que amanhã está tudo bem. Se ela não conscientizar o estrago que causou nela, a ofensa dela com Deus, né? Quanto ela errou o alvo, né? O pecado é errar o alvo, quanto ela fez contrário daquilo que ela foi projetada, daquilo que ela prometeu fidelidade a Deus. Então ela precisa ter essa consciência, ela precisa ter esse pesar. Ela não pode continuar pecando e achar que tudo está bem. Né? Algumas pessoas que vivem nessa prática, na verdade, elas nunca nem nasceram de novo, talvez nunca foram salvas. Né? Então, o obreiro ele precisa ser sábio na obtenção de informações para resolver o problema. Aquela sabedoria, aquela graça de Deus aí é importante. E aí a Bíblia nos dá lá em 2 Samuel, que exemplo maravilhoso, né? Mostrar o pecado, e não era o pecado de qualquer pessoa, não. Era o pecado do grande rei Davi, o grande guerreiro Davi. Né? Por isso que ao lidar com o pecado até da direção da igreja, de pessoas do cargo alto, porque essas pessoas como homem também erram. Então não é simplesmente expô-las, não é simplesmente ofendê-las, não é? Porque ela vai recuar, não vai causar arrependimento. Você vê que o profeta Natan chega ali até Davi, conta uma parábola para ele, e no final da parábola, o próprio Davi está dizendo que aquele homem é digno de morte. E depois que ele vai descobrir que esse homem que ele estava condenando é ele mesmo, né? Toda a passagem lá, 2 Samuel, capítulo 12, vale a pena essa leitura. Então a tomada de consciência do erro leva a pessoa ao arrependimento. Percebi o erro, estou com consciência do erro. Então aí o próximo passo é ter o arrependimento desse erro. Olha só que Provérbios, capítulo 28, no verso de número 13, vai nos dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então ele precisa se arrepender, precisa confessar, precisa deixar o pecado para que ele alcance ali a misericórdia divina. E aí precisa ajudar na mudança de caráter, né? Porque é aquela questão mais ou menos de quando a pessoa não se converteu de fato, mas ela gosta da igreja, ela está envolvida com a igreja, mas ela não tem um caráter cristão, não tem um caráter de Cristo. Ela quer aproveitar muitas vezes aquilo que está na igreja, mas sem estar de fato firmado em Cristo. Então, alguns mesmo depois, né, de confessar, eles não conseguem abandonar o erro, tem recaídas, né, e fica nesse reprocesso o tempo todo. Então ele tem uma dificuldade na formação do seu caráter, às vezes caráter pessoal, ou o próprio caráter cristão, ou até mesmo o entendimento completo do que é o evangelho. Então o pecado precisa ser tratado como pecado. Não pode ser tratado como uma coisinha qualquer. Precisa ser tratado, precisa trazer à mesa, precisa ir a fundo. Isso demanda tempo, né? Isso traz um desgaste para o pastor, para a junta que está ali tratando, pelos conselheiros que estão ali tratando.
Então, é trabalhoso, por isso que muitos acabam ignorando aquilo que está acontecendo. Mas encobrir o pecado ou fingir que está tudo bem não ajuda a pessoa. Cada vez mais ela estará mergulhada no abismo do seu pecado. E nós sabemos que mudar não é simples, mudar não é fácil, tá? Então essa pessoa precisa desse tratamento, né? Quebrando ali o elo do seu pecado, o contato que ela tem com o pecado, o contato do local que a faz pecar. Então você vê que é um aconselhamento que vai pegar toda a vida dessa pessoa. Então ela abandona o pecado e ela vai buscar um revestimento para com Cristo. Por isso que a pessoa que foi disciplinada, ela ficando em casa ou não tendo contato com os irmãos da igreja, dificilmente ela será restaurada, né? A tendência dela é que ela volte novamente para a prática do pecado. Então, mais que isso, não só abandonar o pecado, mas fazer as coisas que são certas, né? Criar novos hábitos, criar novos vínculos, se aproximar de pessoas que podem trazer bem a esta pessoa. Olha só, lá Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 4, 27 e 28. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então não é só deixar de furtar, ele precisa trabalhar. Há uma mudança de hábito, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja que é um processo longo, é um processo doloroso, um processo difícil, mas possível com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e esse acompanhamento nessa reabilitação, né? Então, o que fazer aí ao acompanhar o processo de reabilitação? Tá? Então, durante esse processo, a pessoa precisa ser acompanhada. Não é simplesmente colocar ela em disciplina e virar as costas para ela e dizer, ó, quando você quiser, vem aí. Você vê que uma ovelha ferida, ela precisa de cuidado dobrado. É aquela que precisa da atenção. É como o professor que ensina aquela criança que tem facilidade e aprende tudo fácil. Todo professor é bom para aquela criança que não tem dificuldade nenhuma, porque ela por ela mesma, ela aprende. Mas o bom professor é aquele que consegue ensinar aquele que tem dificuldade. Mesma coisa, o bom líder não trata só das ovelhas sadias, mas o bom líder vai tratar, vai se desgastar pela ovelha que está ferida. Tá? Então, quando alguém está doente, nós ligamos, mandamos mensagem, telefonamos, visitamos. Da mesma forma será aquela pessoa que ela está enferma espiritualmente, né? Está lá no processo disciplinar. Precisa ser visitado, né? Precisa sentir-se amada, acolhida pela Irmandade. Então, ela vai, nesse processo, é normal ela sentir ali rejeição, né? Ela vai sentir que ninguém a ama, que Deus a abandonou. Então, por isso ela precisa ser acolhida. Muitas vezes ela vai até ficar revoltada, né? Contra a própria igreja, às vezes contra o próprio Deus. Às vezes ela vai desanimar e vai dizer, não, não tem mais jeito para mim. Então vai lá o líder, vai ensinar ela que é possível, vai ensinar o autocontrole, vai cultivar coisas boas na vida dessa pessoa para que ela possa de fato ser restaurada. E é muito importante, após a disciplina, preservar a integridade moral dessa pessoa. Quando você tem um grupo que trata o assunto e é um grupo espiritual, não vai saindo expondo essas pessoas, falando do caso delas em público, né? É tratar ela com dignidade, tratar ela com como ela deve ser tratada, como uma parte do corpo de Cristo, né? Não a defamando pelas costas ou falando dela pelas costas, né? Alguns assuntos devem ficar sobre absoluto sigilo, né? Porque a função ali do obreiro é restaurar ela. Agora imagina que uma vez que o caso é tratado, a pessoa então logo fica sabendo que algumas coisas são faladas pelas costas dela. Ao invés de restaurar, essa pessoa será lançada de uma vez fora da presença de Deus. E para ajudar, né, a prever muitas coisas e resolver muitas coisas, o nosso material aí fala do programa de orientação na igreja. A igreja não pode viver apenas de culto de vitória, de culto de milagre. Precisa investir nessa formação,
nesses programas de orientação que ajuda o jovem, que ajuda o casal, que ajuda os noivos, e trabalhar de uma forma preventiva. Então, ele é um serviço destinado ao atendimento dos membros da igreja. Tá? Então, existem questões que só são tratadas quando aquilo já virou um problema. Então, o ideal, né, é que ali o líder tenha antena ligada das coisas que estão acontecendo. Né? Então, ele vê como as coisas estão caminhando, Deus ilumina ele para ele que entenda, então ele se antecipa, né? Traz uma palestra, ou coloca um horário de atendimento no gabinete pastoral, traz um psicólogo para falar, traz alguém de fora para tratar aquele assunto. Então, por isso que, e tudo isso mostra a responsabilidade de um líder, né? O pastor, se ele se antecipou, teve aquela sintonia com Deus e percebeu o que está acontecendo, ele pode estar salvando, né? Nesse passo, ele pode estar salvando alguém de ir para o inferno. Então, olha que tamanha responsabilidade, né? Em um tempo que você vê as pessoas se autoconsagrando por aí, né? Às vezes se converteram e poucos meses depois já são pastores, sem passar ali as etapas necessárias. Em cada etapa há um aprendizado para que ele chegue ali no topo da pirâmide, ele possa ter uma estrutura para lidar com tudo isso, né? Não simplesmente virar as costas, jogar a responsabilidade para Deus e para a pessoa e tirar o corpo dele fora, tá? Então, o pastor ele deve desenvolver de uma forma dinâmica e globalizada esse tipo de recurso de orientação na igreja, para que haja na igreja, né, uma estabilidade emocional e espiritual dos seus membros. Quanto mais espiritual for a igreja, quanto mais estabilizada emocionalmente a igreja for, quanto mais madura, menos problemas ela terá. Então, o serviço de aconselhamento, né, tem aqui até um texto bíblico que pode dar base para isso, que é Colossenses, lá no capítulo de número 1, no verso 28, que diz: Este Cristo nos é anunciado, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeita em Cristo. E aí tem aí algumas formas desses programas de orientação que pode ser desenvolvido. Em geral, a igreja tem melhorado muito nesses aspectos, né? Mas você tem o aconselhamento, que é uma atividade fundamental. Pode ser individual, pode ser familiar, pode ser para noivo, pode ser um horário semanal reservado para isso, palestras com temas específicos, né? De repente, o problema nem é muito espiritual, mas o problema é financeiro. Então aí traz alguém para falar ali do controle de finanças, né? Palestras ali para noivos, namorados, falar sobre saúde, cidadania, né? Quantas pessoas simplesmente falam, ah, a política é do diabo e ponto final, né? Então mostrar que a política tem influência na nossa vida, tem influência na igreja também. Então tudo isso traz aí um novo prisma, um novo pensamento para o pessoal da igreja, tá? Então vários tipos de cursos, né? Já falei de noivo, mais preparação de professores de EBD, de artesanato, professores de escola dominical, tanta coisa, formação de obreiros, sempre essa questão educacional que tanta gente já tratou aqui, deve ser observada pela igreja. Outra coisa interessante é fazer acampamentos temáticos, né? Trazendo aí com uma margem maior de tempo, né? Debates de alguns assuntos, né, mais específicos que possa aí atrair a atenção, principalmente daqueles que são mais jovens. Se você tem aí, você está assistindo e você tem em mãos o nosso material, o material ele vai trazer aí os aspectos importantes de ser observado nessa orientação. São 8 aspectos, né? Para não demorar demais aqui, não vou detalhá-los, mas se você tem o material, você pode conferir lá na página 132, 133 e 134. Então ele fala da finalidade dessa orientação, da importância, fala a respeito do local que isso deve acontecer, a agenda, a equipe de apoio, a condução, as respostas e o encaminhamento. Então tem todo aí o cronograma para que possa aí, se na sua igreja não tem, se você é pastor, um líder, né, um espaço que você está aberto para atender, ou trazendo alguém para atender essas pessoas, ou trazer ali uma palestra anual, fazer uma semana de estudos bíblicos, abordando algum tema como esse, pode ter certeza que o nível espiritual da igreja vai aumentar, vai crescer, as pessoas serão
edificadas. O líder e o ministério do aconselhamento, né? Nós sabemos que as pessoas vivem no meio de seus dilemas, todo mundo tem problema, né? E algumas pessoas estão sufocadas por esses problemas. Então elas vão em busca de ajuda, né? Aonde quantos de nós somos abordados pelas pessoas dizendo: "Ó, ora por mim, por favor", um pedido de ajuda, não é? E se a igreja não estender a mão para essas pessoas, não ter um serviço de orientação para essas pessoas, pode ser que elas vão procurar ajuda em um lugar fora e isso não vai trazer uma promoção espiritual para ela. Às vezes acaba fazendo mal, mas no desespero, né, ela acaba correndo de um lado para o outro, né? Quantas pessoas, né, vivem em busca dos profetas, daquelas pessoas que revelam, simplesmente porque acha que revelando ali os seus problemas vão ser resolvidos. É uma forma de escape ali também. De repente, essas pessoas acabam até enganadas pelos falsos profetas por causa dessa necessidade que elas têm, do sufocamento que elas vivem com esse problema. Então, alguns, até cristãos, não encontrando um apoio na igreja, pode procurar, por exemplo, a hipnose, técnicas de regressão, né? Imagina, trazendo distúrbios terríveis para a personalidade da pessoa. Outros, né, são enganados pelos coaches, né, que usam métodos aí duvidosos, às vezes até distanciando a pessoa da verdadeira palavra de Deus. Maus profissionais, pessoas leigas. Então ela tá, o que vinha ela está aceitando, né? Então muito melhor essa pessoa ser acolhida, tratada, orientada dentro da igreja, sob a supervisão ali da sua diretoria, do seu grupo de pastores, tá? Então, por isso é importante a criação desses departamentos de aconselhamento, porque vai ter gente, né, que vai procurar esse serviço, eles vão precisar. Então, a igreja precisa atender essa demanda das pessoas. Também, por muitas vezes o pastor não dá conta, né? O segundo pastor, o pastor auxiliar não dá conta, pode trazer um psicólogo de confiança, alguém, né, que tem alguma experiência, para também ajudar nesse tratamento, ajudar nesse aconselhamento, com certeza vale a pena. Tá? O ministro evangélico precisa ocupar sua posição designada pelo próprio Deus. Não é só subir lá no altar e pregar, né, administrar a igreja, mas precisa ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, tratar dessas pessoas, e como eu venho falado, é um trabalho muito difícil, muito desgastante. Tá? Então, vamos nos ocupar também com o aconselhamento. Estou trazendo agora também um subsídio aí extra daquilo que tem no nosso material, né? Tem muita coisa aí legal no material, mas estou trazendo algumas coisas práticas também, muito referente aí ao gabinete pastoral, né? Então, quando se recebe uma pessoa, o que é que se quer de verdade dessa pessoa? Um amadurecimento dela? Ou simplesmente que essa pessoa seja fiel ao seu próprio pastor? Então, às vezes, esse amadurecimento, ele é demorado, né? Para a pessoa ter aquela percepção das coisas, há um amadurecimento espiritual demorado. Então não é simplesmente ela seguir ordens do pastor, mas que ela tenha um relacionamento com Cristo, porque só com esse relacionamento de Cristo, com Cristo, ela ficará livre de fato do seu pecado. Então há uma diferença, o que é aconselhar e o que é dominar a pessoa, né? Então ver o desenvolvimento da pessoa ou reproduzir-se nela, né? Tem que dar aquela certa liberdade para a pessoa agir também. Então o valor do aconselhamento. Nela se descobre, por exemplo, as necessidades da igreja, porque lá é um termômetro de como está a igreja. De acordo com aquilo que aparece no gabinete pastoral, é um reflexo, né, uma amostragem daquilo que está acontecendo lá na igreja. E até dá um direcionamento. Né? Lembra que eu falei de antecipando aos problemas? Pode ser até um direcionamento daquilo dos trabalhos que devem ser desenvolvidos, que tipo de abordagem deve ser feita, e por isso a importância aí desse gabinete. Tá? Então aí nós temos também, falando da postura do conselheiro, né? Porque é assim, você vai aconselhando, você vai ajudando, quando você pensa que a pessoa vai se resolver, vai vencer aquela fase, ela volta na estaca zero, né? Então aí a gente quer jogar a toalha, né? Mas há, como eu disse antes, um trabalho de muita paciência.
E aquele que é o conselheiro, às vezes ele acaba se frustrando com algumas atitudes que as pessoas tomam, né? Mas por que você fez isso? E aí dá vontade de largar a mão, né? E muitas pessoas que vão até o gabinete apenas querendo um alívio, né? Tá ali incomodada, ela vai ali, fala um pouco, dá um alívio, mas ela de fato nem sempre ela quer o abandono do pecado, tá? Então é preciso usar de muita misericórdia com essas pessoas, mas também ter firmeza naquilo que está sendo aconselhado, tá? Então ele precisa passar ali a imagem de uma pessoa real, confiável, que a pessoa pode depositar ali a sua confiança e a pessoa sai segura, né, que ela tem o seu respeito e que você quer o bem daquela pessoa. Lidando com tipos de pessoas, o que deseja apenas falar é um dos tipos de pessoa muito comum, né, que ela vai procurar o aconselhamento, mas ela não quer ouvir o aconselhamento. Ela quer só um desabafo. Ela quer apenas jogar tudo aquilo lá para fora e ela nunca vai perguntar, né, o que deve fazer, qual o conselho. Ela foi lá para o conselho, mas ela não está pronta para ouvir o conselho. Ela não quer, ela só quer falar aquele monte de blá blá blá. É claro que o conselheiro deve ser um bom ouvinte, né? Ele deve ouvir, mas ter cuidado com aquelas pessoas que só sugam o tempo, né? Ficam ali emprestando, né? Tomando os nossos ouvidos e na verdade elas querem falar e não querem resolver nada. Então nessa hora o conselheiro ele precisa procurar saber, né? O que de fato essa pessoa precisa, né? Uma grande interrogação ali. E ali você vai fazer um trabalho investigativo nesse sentido de entender, né? Porque qual que é a causa de fato daquela pessoa que está acontecendo aquilo, tá? Então, às vezes as pessoas vão lá falar para contar os seus méritos, né? Elas querem ser admiradas, né? Então elas contam os seus êxitos, quanto bom elas são, como zelosas elas são com aquilo que elas fazem, né? Então elas querem ser bem vistas, respeitadas, né? Então ela acaba fazendo ali um jogo político, por assim dizer, de convencer ali o conselheiro que ela é uma pessoa muito boa, né? E aí tem uma boa dica, né? Dizer para ela, mas você veio aqui exatamente para o quê? O que é que você deseja da minha pessoa? Que forma eu posso de fato te ajudar? Tá? Também lidando com as pessoas que querem se justificar, né? Porque elas vão lá não arrependidas, elas vão lá não querendo uma mudança, mas vão lá dar uma satisfação daquilo que aconteceu, né? Então elas falam de tudo, falam superficialmente, saem do assunto, porque elas não gostam, né, que o seu pecado venha à tona, que de fato o seu pecado seja tratado, né? Então é comum esse grupo de pessoas atribuir o seu erro a outras pessoas. É por causa de A, é por causa de B. Então ele acaba justificando, né? É claro que aquele que está aconselhando não deve fazer o papel do diabo, de condenar, de acusar, né? E nem mesmo o papel do Espírito Santo, que é o de convencer. Mas aí a importância do uso da palavra de Deus. O que a gente vê muito são aconselhamentos que não são embasados na palavra de Deus, por muitas vezes na experiência vivida, né? Mas é importante trazer a palavra, né? Por isso o obreiro deve dominar bem a palavra, para que na hora ele possa ser iluminado por Deus, abrir a Bíblia e dar ali um aconselhamento direcionado, porque a palavra de Deus tem um peso que a palavra do homem não tem. Outra desculpa daqueles que querem se justificar é dizer eu também tenho o direito de ser feliz, ou aquele outro, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Então, nesse caso, aquele que está aconselhando deve apontar para as consequências do ato dessa pessoa, o que causou o pecado dela, para que possa conscientizá-la daquilo, tá? Então, essas pessoas que vêm se justificar, elas vão pousar de vítima, né? Os vitimistas tem muito na igreja, né? Ele vai se sentir ali a vítima de toda aquela situação, para que ali o conselheiro possa ter peninha, dó dele, né? Possa cair na conversa dele e condoer-se dela. Tá? Então, porque ele vai dizer assim, se eu estou sofrendo tanto, eu não vou ser criticado. Né? Que quem está sofrendo não vai ser criticado. E aí ele vai achar uma forma de sair daquela situação. Tem também aquelas pessoas, usando um termo aqui, que querem apenas um band-aid espiritual, né? É quando
A pessoa tem aquele problema, mas é um problema que não se sabe exatamente o que está acontecendo. Ela vai ali, dá um alívio, quer uma oração, né, fala de coisas que não é a realidade, está escondendo alguma coisa, então ele fala de tudo menos daquilo que de fato precisa ser falado. Né, então ela quer um curativo ali, ela esconde os fatos de fato que está acontecendo, de verdade que está acontecendo, e dá ali uma enrolada naquilo, ela vai se aliviar, fala, eu fui lá, falei com o pastor, falei com a liderança, mas de fato não foi tratado o seu assunto. Né? Então, uma das formas é dizer, parece que volta e meia esse problema aparece novamente na sua vida. Né? Por que tem acontecido isso? Né? Então, no aconselhamento, nem sempre o que se diz é importante, mas por muitas vezes aquilo que a pessoa está escondendo é que é o importante. E para a gente concluir aqui a aula de hoje, não há necessidade de nós nos alongarmos muito, né? É um assunto bastante tratado já ao longo das nossas aulas. Tem algumas sugestões complementares, né? Também o nosso livro vai trazer isso, né? Da importância de ser espiritual, a importância de olhar com o olhar de Cristo, de orar para o aconselhamento, orar com o aconselhado, fazer uso da palavra de Deus, pedir essa sabedoria de Deus, evitar se envolver ali com o problema da pessoa, ou trazer aquele problema para si como se fosse responsabilidade sua resolver aquele problema, evitar, né, a intimidade em excesso, né, a camaradagem. De repente, quando fica muito amigo, a correção fica mais difícil de ser aplicada. Né? Então, usar uma boa palavra, e a boa palavra dita no momento certo pode salvar uma vida, pode salvar uma família, pode salvar uma. E também, um assunto que eu acho importante aí dentro da psicologia pastoral são a questão da diferença de um distúrbio mental e de uma possessão demoníaca. Né? Em geral, quando se vê ali alguns sinais físicos da pessoa, as pessoas já atribuem que são demônios. Né? Tem muitos textos, Mateus capítulo 4, 24, Mateus 17, 15 a 18, de pessoas ali com atitudes que realmente era o diabo se apoderando da vida dessas pessoas. Mas nem sempre aquilo que nós vemos é uma manifestação demoníaca. Né? Então, o que acontece? Quando não é demônio, e a igreja continua orando, expulsando o demônio, e não vai orientar essa pessoa como se deve, traz um sofrimento muito grande para ela. Né? Então, por exemplo, existem pessoas que quando vão para a igreja, elas se convertem, então ela vai ter ali abstinência de alguma droga, álcool que ela usa. Então, essa pessoa pode apresentar algum tipo de distúrbio que às vezes as pessoas vão achar que é demônio. Não é, é apenas ali uma abstinência de um vício que ela tinha. Então, não é só com oração que vai ser ajudada essa pessoa. Precisa procurar um profissional, alguns precisa tomar algum medicamento e tudo mais. Então, a Bíblia vai nos ensinar, né, a importância do discernimento, né? O discernimento como um dom. Ou o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Então, aquele tato espiritual para saber quando é uma questão espiritual ou quando é uma pessoa, uma questão física, né, uma questão de saúde da pessoa. Né? Outra dica, né, é fazer uma análise da vida da pessoa, se essa pessoa teve contato com práticas, né, ocultas, ocultismo, práticas demoníacas, porque essas pessoas normalmente, de fato, sofrem de possessão demoníaca. Mas de repente a pessoa sempre foi crente, sempre foi da igreja, a família foi sempre cristã. Então, normalmente, pode ser que essas pessoas estão sofrendo de algum distúrbio, mas que não é uma possessão demoníaca de fato. Tá? E é importante também traçar ali o divisor de águas. A partir de quando essa pessoa começa a ter esse tipo de distúrbio? Foi algum rompimento de relacionamento? Já teve sinais no passado disso? É uma crise que está voltando? Para conseguir diagnosticar ali se é alguma coisa mental ou demoníaca. Tá? É, também, né, ver aí quando a pessoa ela começa a ser tratada, ela vai responder ao tratamento. Então, se é uma questão espiritual, e a oração, ela vai para a igreja, a palavra de Deus, e ela não melhora, é um indício muito grande que não é demônio. Ela precisa ali, não é apenas da igreja, mas ela precisa procurar um médico para ser tratado. Né? Muito triste alguns relatos, algumas histórias que às vezes a gente acaba ouvindo, né?
como de uma moça que acabou até morrendo, né? Porque ela se jogava no chão, se batia, tinha convulsões, e as pessoas iam lá apenas oravam, né? E depois até que um pastor com uma percepção melhor viu, não, essa mulher, essa moça não está endemoniada não, ela está doente. E aí foi, levou para o hospital, fez os exames e descobriu ali um tumor que havia na cabeça, e por meio daquele tumor dava os ataques nela. Como descobriu-se muito tarde, essa moça acabou indo a óbito. Então veja que a importância dessa diferenciação, ok? Então a gente está encerrando, terminando aqui mais essa aula, deixando aqui para vocês, no fim desse módulo, né, algumas reflexões que fica aí para a gente pensar um pouquinho. Existem pessoas que deixaram a casa do Senhor por conta de uma disciplina apenas punitiva? Será que ela foi punida e não foi amada? E por causa disso ela foi, o diabo a acusou, ela não achou mais espaço na casa de Deus e ela acabou por abandonar a casa de Deus? Será que tem acontecido isso? Após aplicada a disciplina, nós temos visitado essas pessoas, temos orado para ela, só que nós estamos fazendo esse acompanhamento da restauração, ou temos deixado essa pessoa que se vire, se ela quiser a salvação dela, ela que corra atrás. E por último, como os líderes, como eu, nós, as nossas igrejas, têm dado com as questões do aconselhamento? Será que tem havido esse espaço dentro dos gabinetes? Será que nós estamos tendo acesso? Será que nós temos esses trabalhos tão importantes dentro da nossa igreja? Ou a gente só vai lá, cultua e vai embora? Né? Então fica aí essas reflexões para a gente estar encerrando aqui essa aula de hoje, agradecendo você, a sua dedicação, a sua paciência, pedindo a Deus aí que te abençoe de uma forma especial, que você possa continuar estudando, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, abraço a todos, Deus abençoe.